texto de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Eu vou ler aqui o texto, um texto conhecido dos irmãos, mas eu quero que você preste atenção nesse movimento de Jesus aqui. Nós vamos tirar aqui 5 princípios importantes que podem ser aplicados na nossa vida, nos nossos negócios. E acontecendo que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se no barco, ensinava do barco as multidões. Presta atenção. Quando acabou de falar às multidões do barco, disse a Simão: faze-te ao largo, ou seja, vai mais adiante, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram os seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Que Deus abençoe a sua palavra. Nós estamos aqui diante de um cenário muito interessante e nós queremos falar sobre a perspectiva missional a partir do testemunho de Jesus. O que é a perspectiva? A perspectiva é o ponto de vista, o lugar a partir do qual vemos. Eu estou nessa posição, a partir dessa posição que eu estou, eu tenho uma perspectiva, um ponto de vista. O irmão que está lá no final está vendo o mesmo ambiente por uma outra perspectiva. Então, nós vemos a partir da perspectiva que estamos. Lembrando do gráfico que nós usamos para falar ontem, se você está a partir de um lugar antropocêntrico, autocentrado, voltado para o homem, você tem um ponto de vista. Se você volta ao princípio e está em Deus, você tem uma outra perspectiva. Por isso que a queda se chama queda. E por isso que a primeira pergunta que Deus fez ao homem depois da queda não foi o que você fez, mas sim onde você está. Porque se você muda a sua posição, você muda a sua perspectiva. Por isso que Jesus começou o seu ministério dizendo: vem e veja. Mude a posição em que você está e veja como você não via antes. O chamado de Jesus é para nos transportar das trevas para a sua maravilhosa luz, para que estejamos agora num lugar espiritual chamado em Cristo. Então, o Evangelho, ele vai nos dar uma nova perspectiva. Por isso que Paulo fala que aqueles que estão em Cristo, as coisas velhas, e tudo se fez, tudo se faz novo em volta de você, ou algo acontece dentro de você que faz com que você veja tudo a partir de uma outra perspectiva. Pegou? Muitas vezes nós esperamos que tudo mude em volta de nós, mas o que muda é algo dentro de nós que muda a maneira de ver tudo. Às vezes as coisas não mudam, mas a nossa maneira de ver muda completamente. Isso é fantástico. O Evangelho traz uma nova perspectiva e talvez seja isso que você precise. Talvez você venha para cá para que Deus traga uma nova
perspectiva. E que Deus comunique isso aos nossos corações hoje. Pedro estava tendo um dia ruim. Nós sabemos que no empreendedorismo tem dias nebulosos, dias difíceis, dias nublados, dias tempestuosos. E Pedro estava vivendo um momento de crise no seu negócio, juntamente com os seus 3 sócios que haviam trabalhado duro durante o dia todo e os resultados foram terríveis, trabalhando muito e pouco resultado, colhendo pouco daquilo que estava trabalhando. Estavam vivendo um momento de crise, como muitos empreendedores no Brasil hoje estão vivendo. E, de repente, Jesus entra na cena. E quando Jesus entra na cena, entra a possibilidade de uma nova perspectiva sobre o mesmo cenário. O que acontece? O que acontece é que Jesus vem acompanhado de uma grande multidão. E essa multidão de gente, de pessoas, estavam em busca de ouvir as palavras de Jesus. Presta atenção. Na mesma cena, Pedro, os seus sócios, o seu barco, que representa o seu negócio, estavam tendo um dia muito ruim. No mesmo cenário aparece Jesus seguido de uma grande multidão e todos eles queriam ouvir as palavras de Deus por meio de Jesus. E então aí algo acontece. Quantos aqui estão visualizando um barco? É o mesmo barco, mas são 2 perspectivas. E esse é o primeiro ponto. O mesmo barco, mas são 2 maneiras de ver o mesmo barco totalmente diferentes. Por quê? Porque para Pedro, barco é o seu negócio. É o seu meio de subsistência, de sobrevivência, de pagar a conta, de sustentar a família. Ele tinha mais 2 sócios que também dependiam do mesmo negócio. Pedro olhou para aquele barco e viu o seu negócio. Jesus chega com uma multidão, olha para o mesmo barco, só que não vê ali um negócio. Ele vê uma plataforma por meio da qual ele pode se conectar com um mundo de gente. É o primeiro ponto. O mesmo barco, mas não a mesma perspectiva. Hoje, você olha para o seu barco / negócio, ou você olha para o seu barco / uma plataforma por meio do qual você pode tocar o mundo de gente. Primeira coisa que Jesus vai fazer nesse processo de trazer uma nova perspectiva sobre o mesmo objeto de estudo, que é o barco, ele vai dizer, em outras palavras, Pedro, para que você tenha uma nova perspectiva, para que eu mude a sua maneira de ver o seu negócio, primeira coisa, me dá o seu barco. Pegou? Ele não fala com essas palavras, ele diz, ele entra no barco e me leva mais para lá, porque para mim agora o seu barco é uma plataforma por meio do qual eu vou comunicar uma mensagem para um mundo de gente. Primeira coisa que é muito linda nesse texto é: deixa eu usar esse barco. Deixa eu entrar nesse barco. Pedro, me dá seu barco. E a minha oração é para que, a partir de hoje, você não veja em Jesus o salvador das suas crises, mas o Senhor do seu negócio. Que ele não seja apenas aquele que temporariamente intervém quando o dia é difícil, mas que ele seja Senhor sobre todos os dias. Que não haja mais a ideia de que de segunda a sexta o barco é o meu trabalho e de final de semana eu uso para o ministério. Durante muitos anos houve uma dificuldade muito latente, pelo menos dentro do ambiente pastoral em que eu cresci, eu via um movimento empresarial de homens e negócios deslocados da missão. É como se homens e negócios sempre fossem lembrados só na hora de bancar aquele que ia para a missão, não é? O famoso que segura a corda. Graças a Deus, nos últimos anos, há uma grande virada no cenário eclesiástico global, em que nós temos visto que o mundo missionário mudou.
Em muitas nações hoje, você não entra mais como antigamente, com a Bíblia e com o violão, mas você entra com o negócio. Há uma virada. Durante muitos anos, ministramos aulas em agências missionárias no Brasil, treinando missionários para ir para fora, e algumas dessas agências sempre foram muito relutantes com relação ao empreendedorismo missional, dizendo, não, tem que deixar tudo e ir só como missionário. Eu falei assim, em alguns lugares você não vai mais conseguir entrar só como missionário. E graças a Deus, nos últimos anos, algumas agências missionárias estão agora trazendo para a pauta, para a agenda, para a discussão, o empreendedorismo missionário e missional. Qual que é a diferença do missionário e do missional? O missionário é aquele que vive uma agenda extralocal, internacional, transcultural. E o missional é o missionário da vida local. E eu entendo que eu consigo fazer missões extralocais, missões transculturais, mas também consigo encarnar a missão na vida local. Assim como um missionário fica dentro de uma agência missionária e estudando por alguns anos a Índia, a China, outra nação, a cultura, a maneira de falar e como comunicar o evangelho, nós também devemos ser homens e mulheres que estudam a cultura, que estudam a cidade, que estudam os centros urbanos, os meios empresariais, para que possamos entender como comunicar da melhor maneira a mensagem. Não baseado mais em dicotomias, mas entendendo essa integralidade. Primeiro ponto é me dar o seu negócio. Me entrega o seu negócio. Deixa eu usar o seu negócio. Deixa eu transformar o seu negócio numa plataforma a partir do qual você vai se conectar com um mundo de gente. E o segundo ponto é que quando ele entra nesse lugar e nós entendemos que é dele, que ele não é apenas o salvador da crise, mas o Senhor de tudo, o Senhor da vida, ele nos dá um olhar. E o segundo convite é: olhe para além do seu próprio negócio. Olhe para além do seu próprio negócio. Você vê aqui uma mudança radical de perspectiva. Você vai perceber que aqui ele vive o que nós chamamos de uma crise de finalidade. Nós sabemos que para todo o propósito há uma finalidade. Quantos aqui se sentem indignados quando veem que há uma verba destinada para algum projeto, para alguma política pública, e no fim, o recurso para aquela política pública, para aquela área específica é desviado na sua finalidade? Quantos se sentem indignados por isso? Agora, como que nós nos sentiríamos se soubéssemos que também fazemos isso? Que tudo o que Deus nos deu foi para a glória de Deus, para que até os confins da terra as pessoas vissem as nossas obras, os nossos projetos e glorificassem ao Pai que está nos céus, e nós, em algum momento, no meio da jornada, viemos a desviar a finalidade daquilo que nos foi confiado. Um princípio de mordomia. É um desvio de finalidade. Só que a finalidade do seu projeto define o nível de recursos que você vai administrar por toda a sua vida. Se eu sou o fim de todo o projeto tem recursos limitados, porque você é pequeno e limitado. Agora, se o fim é a glória de Deus e uma visão missional global, Deus vai te dar recursos ilimitados para que você possa chegar até os confins da terra. O tamanho da sua visão é o tamanho do recurso que você vai administrar, querido. E que Deus nos dê graça para entender esse olhar além do nosso negócio. Entender que nós devemos olhar para um mundo de gente, que nós vamos trabalhar apenas para que pessoas consumam produtos, mas para que por meio dos negócios nós venhamos a cultivar relações. Nós não criamos negócios apenas para que pessoas consumam produtos e serviços, mas para que pessoas possam se aprofundar, cultivando relações. Amém, querido? Deus é um Deus das relações. E Deus, por meio de uma plataforma que era um negócio, ele se conecta com pessoas. Estamos juntos?
Muitas vezes nós temos tanta dificuldade de nos relacionar com as pessoas que nos escondemos do trabalho. Somos bons de trabalho e ruins de relação. Quem já ouviu isso aí já? Eu sou bom de trabalho, mas sou ruim de relação. Então o Senhor não é o Senhor do seu negócio. Se a relação acaba, quando o projeto acaba, Deus não estava no projeto. Porque o melhor resultado de um projeto não é só quando ele dá resultado no sentido de ganho e de lucro, mas quando ele também nos aprofunda nas relações. Por isso que mais importante do que tudo o que está sendo pregado é o testemunho dos mesmos homens que começaram esse movimento anos atrás continuarem juntos. Estão entendendo? Porque não é apenas um resultado de negócios que são implementados, mas de relações que são aprofundadas. E isso é um testemunho de que Deus está se movendo nesse movimento. Porque Deus é o Deus da relação. Estava num lugar um dia e o líder falou assim: nós não estamos aqui para ser amigos, estamos aqui para trabalhar. Eu falei: então eu estou no lugar errado. Porque o reino de Deus é um reino de amigos. É um reino que prioriza relacionamento e não a utilidade. Querido, nós temos que ser sinceros. A utilidade é passageira e o nosso tempo de produtividade é curto. Não é mesmo? Se nós nos relacionamos apenas por aquilo que produzimos, as nossas relações têm prazo de validade. Quem vai estar do nosso lado quando nós não tivermos mais capacidade produtiva? Só aqueles que realmente conheceram o nosso valor e o nosso significado. Esses estarão ao nosso lado porque Jesus não morreu na cruz por causa da nossa competência, porque a nossa queda é a prova da nossa incompetência. Jesus morreu na cruz por causa do nosso valor e significado. O que deve mover nossos negócios é dignidade, valor, significado. Encontrar nas pessoas e nas relações não apenas uma riqueza monetária, mas uma riqueza que vai trazer desenvolvimento, transformação. Uma das maiores crises que eu vivo hoje no movimento de empreendedorismo, onde nós pastoreamos, é que muitas vezes o critério para trazer um preletor é quantos milhões ele ganha e não quantas milhões de pessoas ele impacta. E eu brinco, nós temos trazido milionários, mas não trazemos mais missionários. Porque o grande validador de um empreendedorismo missional, de fazer negócios como missão, tem a ver com o quanto isso gera impacto e transformação em gente, em pessoas. Não é o quanto eu acumulo, mas é o quanto eu multiplico. Estão entendendo a diferença do crescimento monumental e de uma expansão global? Nimrod viveu um crescimento monumental para fazer o seu nome grande, a sua marca grande. Mas Abraão viveu uma expansão global, sem nunca ter construído nada para si mesmo, abençoou todas as famílias da terra e estamos aqui hoje sendo abençoados com as bênçãos de Abraão. Uau, cara! Isso é expandir, isso é romper limites e fronteiras. Tem alguém aí? Quando nós olhamos para além do nosso negócio e começamos a ver um mundo de pessoas, o Senhor abre diante de nós um mundo de novas possibilidades. Um mundo de novas possibilidades, oportunidades. E o próximo ponto é: conecte-se com esse mundo de gente. Quando você olha para além do seu próprio negócio, você começa a ver a possibilidade de se conectar com um mundo de gente. O que é se comunicar? A comunicação acontece não quando nós falamos com as pessoas, mas a comunicação acontece quando as pessoas entendem o que falamos. Hoje nós criamos um paradigma de que há uma geração pós-moderna que é rebelde, que é problemática, que ela não quer saber do reino de Deus. A minha pergunta é: eles não querem ou eles não entendem? Eles não querem ou nós também não nos esforçamos para fazer uma boa leitura e nos fazer entendidos? O que é avivamento que todo mundo fala e todo mundo espera? Quando você olha para Atos 2, o que é? Avivamento é quando, no mesmo momento histórico, homens falam as línguas diferentes, cada um de acordo com a sua cultura, e todas as culturas entendem a mesma mensagem. Avivamento é Deus preocupado com as culturas, compreendendo o Evangelho. Isso é se conecte, se conectar é
Eles precisam nos entender. E para ele nos entender, nós precisamos primeiro entendê-los. A mensagem profética de João Batista é que nós temos que esperar os filhos se voltarem para uma geração dos pais, ou a geração dos pais se voltarem para a geração dos filhos. Quem é mais maduro dá o primeiro passo. Se você está esperando uma geração de jovens vir até você, nós estamos mostrando que nós não somos maduros. Quem é mais maduro sempre dá o primeiro passo. Por isso que pais, voltem os seus corações para os seus filhos, e os seus filhos vão voltar o seu coração para os seus pais, e a terra não vai ser mais amaldiçoada. Uau, gente! Uma conexão geracional. Eu gosto de pensar as escrituras trabalham em 3 dimensões, desde Adão até Noé, Abraão, a dimensão local, geracional e global. A partir de uma visão global, nós construímos uma visão geracional que valida o seu protótipo na esfera local. O que era o jardim na região do Éden? Era um protótipo local, que a partir de uma palavra geracional dentro do que Deus estava falando no tempo, tinha como objetivo encher toda a terra. Estão entendendo? O que era a arca? Era Noé numa esfera local, prototipando, validando algo local, a partir de uma palavra no meio de uma geração, que teve impacto a nível global. Que era Abraão tendo uma palavra de ter um filho na esfera local, a partir de uma palavra geracional que teve impacto a nível global, todas as famílias da Terra. Então você tem que pensar, o seu negócio ele é global? Quando você vai pensar o nome do seu negócio, já tem que pensar o nome global. Já tem que comprar um domínio global. Mas para isso você tem que estar atento para ler no sentido geracional e comece a validar, prototipar isso a nível local. Então isso é o quê? Você se conectar com o mundo de gente a partir dessa leitura geracional. E Jesus se preocupa em ter usar o negócio com uma plataforma para se conectar com uma geração. Por quê? Porque ele tinha uma mensagem. O que nós temos? São produtos ou são uma mensagem? Você tem um produto ou uma mensagem? Você tem um serviço ou uma mensagem? Ou você tem um produto e um serviço que carrega uma mensagem? Aquela geração, naquele momento, o que eles queriam era a mensagem e não só o peixe. Talvez nós estejamos tão preocupados em entregar o peixe que esquecemos que antes disso ele precisa ter uma mensagem. Qual é a sua mensagem? Qual é a mensagem que o seu negócio carrega, que a sua marca carrega? Uma das coisas que a gente aprende na publicidade, é que toda marca, quando precisa ser explicada, ela não é boa. Então, se você tem que explicar a sua marca, ela não é boa. Repense, faça um rebrand dela. Então, é muito importante entender qual é a sua mensagem. Qual é o maior patrimônio do seu negócio hoje? Qual é o patrimônio do reino de Deus? Gente. Estamos juntos? Pessoas. Deus ama gente. Deus ama pessoas. Nós temos que humanizar nossos processos. Nós temos que melhorar. Nós temos que fazer com que haja fila de gente querendo trabalhar nas nossas empresas. Por quê? Porque agrega valor, significado, dignidade. Pensa no ser integral, pensa no desenvolvimento das pessoas, no crescimento das pessoas. E nós temos que ter esse grande diferencial patrimonial. Nosso maior patrimônio é gente, é a família. É isso que vai fazer diferença no contexto social, civilizatório. Outro ponto é, olha que interessante, quando Jesus termina, o texto fala, acabando de falar. Ou seja, primeiro ele entregou a mensagem. Estamos juntos? Depois ele vai fazer algo que todo mundo aqui está esperando. Ele diz, ali está a sacada. Quem aqui já orou para Deus, me dá a grande sacada? Deus me dá a sacada. Aquilo que ninguém está vendo. Aquilo que vai virar o jogo. Aquilo que vai me tirar do fracasso para um processo de sucesso. Senhor, onde está isso? Quem já orou por isso? Quando você deixa Jesus entrar e ele se torna Senhor,
Quando você olha além do seu negócio e começa a se conectar com uma geração, entendendo que o seu negócio carrega uma mensagem, à medida que você começa a ler a geração, começa a fazer uma leitura, um diagnóstico do tempo que você está vivendo, menos apego emocional com o seu negócio e mais amor pela causa do negócio. Estamos juntos? Deus vai te dar a sacada, é uma questão de tempo. Aí você vai ter que lutar com o seu histórico de fracasso, porque ele vai dizer, mas eu já tentei. Só que antes não era Deus que tinha falado com você, irmão. Estamos juntos? A diferença não está em ele já ter tentado, a diferença é que agora era uma palavra de Deus que estava movendo ele. Existem momentos que você vai viver na sua vida que a única garantia que você tem de que algo vai dar certo é uma palavra. Você já viveu isso já, não? Eu fui ordenado ao ministério com 22 anos, ganhava 10 salários mínimos e estava pastoreando uma igreja linda em Curitiba até que eu tive a ideia de jirico. Lembra desse termo, ideia de jirico? Eu nem sei o que significa, mas eu acho engraçado. Ideia de jirico. De ir fazer uma imersão numa agência missionária. É como se tivessem tirado a minha cabeça de dentro de um buraco e me mostrado um mundo que eu nunca havia visto antes, né? E aí Deus deu uma palavra para mim e para minha esposa, de nós começarmos a emergir em missões. E aí eu falei assim, André, nós somos jovens, se der tudo errado, ainda dá tempo da gente arrumar as coisas e nós emergimos em missões. E eu lembro que um presbítero nos procurou com muito zelo e disse assim, Bonfim, qual garantia que você tem que isso vai dar certo? Eu falei assim, irmãos, existem momentos que a única coisa que a gente tem é uma palavra. O que Abraão tinha? Uma palavra. Não menospreze palavra, porque palavra é capital espiritual. Às vezes nós queremos capital financeiro, mas esquecemos que primeiro, tudo o que Deus dá a esses homens, desde Noé até os dias dos apóstolos, é um capital espiritual, uma palavra. Palavras são sementes que precisam ser empreendidas. Então a diferença é, agora, eu estou falando, antes você tentou, você fez força. Agora eu estou movendo algo que você só vai jogar a rede. Então, à medida que nós vamos deixando o Senhor organizar as coisas, nós estamos cada vez mais perto da grande sacada que pode virar o jogo no nosso negócio. Isso faz sentido para você? Então, às vezes, nós precisamos ter mais fé para parar de fazer as coisas que estamos fazendo e ouvir do que arrumar mais uma coisa para fazer. Não é? Hoje nós temos inúmeros homens, coaches, homens excelentes, sempre falando uma coisa a mais que você tem que fazer. Mas, às vezes, no reino de Deus, nesse universo inverso, né, desse reino de Deus que às vezes é tudo meio subversivo, né, meio contracultural, às vezes nós temos que ter mais fé para parar e ouvir do que ter mais uma ideia de algo a ser feito. E o próximo ponto, que eu acho maravilhoso, é, depois que ele te dá a sacada, que você começa a ver peixe pulando para dentro daquela rede, sem fazer força nenhuma para que aquilo acontecesse, o milagre de Deus, como nós ouvimos aqui, testemunhos incríveis hoje. O próximo ponto é, trabalhe com os seus amigos ou afunde só. Trabalhe com os seus irmãos ou você vai afundar sozinho. O que acontece muitas vezes é que quando Deus nos dá uma sacada, aquela sacada que vira o jogo, a gente acha que ela é só nossa. E às vezes a gente não quer dividir ela com ninguém. E aí era tanto peixe, era tanto milagre, era tanto mover de Deus naquilo que Deus tinha dado para eles, que se eles não chamassem os irmãos para participar junto com eles iam afundar com a sacada toda. Estão entendendo? E eu sempre falo que ali foi quando Jesus fundou a primeira cowork da história, né? O primeiro movimento de trabalho colaborativo. E aí ele chama os irmãos. Talvez até aqueles irmãos que quando você ouviu a palavra de Deus não acreditaram. Talvez aqueles irmãos que estavam de longe, lavou da rede, dizendo assim, olha lá, até parece que vai dar certo. Quem já viu isso aí já? E aí você olha e fala assim, não, vamos viver isso que Deus está dando para a gente juntos. Vamos viver esse valor de encontros, de conexões, de rede, de colaborativismo, e isso é muito lindo. E uma das coisas que nós aprendemos é que
a criatividade que existe na inovação, ela é totalmente relacional. Muitas pessoas acham que você se trancar dentro do quarto e ter os melhores equipamentos, os melhores softwares ou as melhores inteligências vai fazer de você ser criativo. Mas ser criativo nada mais é do que você estar grávido de uma ideia e ninguém se auto-engravida. Entende? Nós concebemos ideias a partir das relações. Nós precisamos de ter mais repertório, nos relacionar com as coisas que Deus criou, com as pessoas, com gente, com sons, com cheiros, com cores, com tudo aquilo que vai nos dar elementos para que possamos ser mais criativos e trazer mais inovação. E por fim, o último ponto é: siga-me e seja pescador de homens. Nesse momento, você vai perceber que Pedro olha para Jesus e diz: Jesus, você é tudo que eu preciso. Naquele momento o negócio já não era mais dele, naquele momento o negócio já não era mais a prioridade. E o que eu acho lindo é, presta atenção, a gente faz uma confusão às vezes com renúncia e consagração. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade com a palavra renúncia sendo usada sem critério. Nós ouvimos o testemunho do pastor Thomas dizendo aqui que Deus pediu para Abraão o seu primeiro e único filho, só que ele tinha um outro filho. E aí é um exemplo claro do que é renúncia e do que é consagração. O que é renunciar a algo? Renunciar a algo é você deixar algo que não foi gerado pela fé em Deus. Aquilo que tem que ser deixado é aquele que não nasceu em Deus, que não foi fruto de uma palavra de Deus, que foram frutos de palavras sem o conselho do Senhor. Então ele tem que renunciar Ismael, porque Ismael não é fruto de uma promessa de Deus para a vida dele, é fruto do seu próprio esforço, da sua própria iniciativa, e gerou desgaste emocional, financeiro, familiar, social e até hoje gera desgaste. Agora, Isaac é diferente. Isaac é consagrado e não renunciado. O que é consagrar? É quando aquilo que Deus nos deu por meio da sua promessa é totalmente dedicado a Ele, nos lembrando que é tudo dele e nada nosso. Percebeu a diferença? Deus não falou para Pedro renunciar à sua vocação e à sua profissão. Ele só ressignificou aquilo que havia dado para ele. Porque ele continuou por toda a sua vida sendo o quê? Pescador. Só que agora a sua prioridade era tocar um mundo de gente. Lá em Curitiba, na MOB, a gente sempre teve um lema: nós queremos marcar um tempo e tocar o mundo. Queremos marcar o tempo que nós estamos vivendo e tocar esse mundo que nós estamos vivendo por meio de todas as plataformas que são entregues a Ele. Para, Senhor, está aqui, eis-me aqui, é tudo seu, né? Que tudo seja usado para a sua glória, que as pessoas vejam as nossas boas obras, os nossos bons negócios, nossas boas iniciativas e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Amém, querido? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.